Shalom, Pai seja convosco. Queridos, Jeremias ele vai dizer que trazei à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te traz esperança. E nesse dia, o que te traz esperança? O que me traz a esperança é saber que tem Deus que cuida de mim e que cuida de você também. É saber que nós temos um Deus que age nas causas impossíveis e ter a certeza que agindo Ele, movendo Ele, trabalhando Ele, ninguém vai impedir. Até mesmo aquilo que as pessoas têm olhado e têm dito e têm falado, esquece, não vai dar certo. Esquece, Deus se esqueceu de você. Queridos, como Deus pudesse se esquecer de mim ou de você, nunca. A palavra de Deus diz que o meu nome, o teu nome, está gravado na palma da mão do Senhor, nas palmas das mãos do Senhor. E quando Ele olha para as suas mãos, Ele me vê e Ele vê você também. Entre um milhão de pessoas que neste mesmo momento esteja orando, porque está passando por um momento de dor, de tribulação, e Ele ouve e Ele responde. Alguns Ele vai responder depois, mas alguns eu garanto uma coisa, Ele vai responder ainda hoje. Queridos, livro de aos Filipenses, capítulo 3, vai nos falar a respeito do apóstolo Paulo, o tão temido, conhecido Saulo de Tarso. Ele vai dizer, eu fui perseguidor da igreja. Ele também vai dizer que ele era hebreu dos hebreus e foi circuncidado ao 8º dia de vida. Quando estava com 8 dias de vida, ele foi ali circuncidado. Mas ele também vai dizer, eu também fui fariseu. O que o apóstolo quis dizer com também fui fariseu? Vejamos que Jesus ele veio e ele não foi aceito em nenhum momento pelos judeus. Em nenhum momento. Porque eles esperavam um outro tipo de Messias. Eles esperavam um outro tipo de rei. Eles esperavam um outro tipo de guerreiro. Alguém que fosse como Davi. Como foi Davi? Alguém que pegava da sua espada e partia para cima dos seus inimigos e eliminava um por um. Ninguém ficava de pé diante do rei Davi. E assim eles esperavam que fosse o Messias. Assim eles esperavam que fosse o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor das guerras, na verdade. Mas o próprio Jesus diz que ele não veio para tirar vida, ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Que abundância é essa? É a vida que nós vamos alcançar além dessa terra. É uma vida que nós vamos alcançar quando estivermos lá diante dele, porque lá, queridos, não haverá choro nem dor. Lá a nossa vida será eterna diante do nosso Senhor. Mas aí vem o apóstolo Paulo falando também que, a partir de agora, do meu passado, eu não lembro mais. Porque o apóstolo Paulo, ele teve uma vida terrível. Ele foi um perseguidor da igreja de Cristo Jesus, porque ele não acreditou que Jesus veio em forma de homem, se deu lá na cruz do Calvário, e como eu falei, eles esperavam um guerreiro. E esse guerreiro, ele veio e se entregou lá na cruz do Calvário. Porque sem sangue não haveria remissão de pecado. E isso os judeus, eles não entenderam. Paulo, ele não entendeu. E ele vai perseguir a igreja de Cristo Jesus. E ele vai dizer, não me lembro mais do meu passado, porque acredito eu que o passado um dia doeu dentro do apóstolo Paulo. Ele vai falar do momento em que Estevão foi apedrejado. E por que Estevão foi apedrejado? Simplesmente porque estava pregando a palavra de Deus. E foi uma época que a igreja estava bem. Foi em uma época em que Jesus morreu,
ressuscitou e disse ali para os seus apóstolos, para o seu povo, para os seus seguidores: ficai-vos em Jerusalém e esperai o derramamento do Espírito Santo que vai vir sobre vós. Queridos, entrou ali a cerca de 500 pessoas, mas no final de 10 dias restou 120. E imagino eu, aquela última pessoa que desistiu de ficar esperando o batismo, o revestimento do Espírito Santo. Ele acabou de sair e de repente ele ainda está saindo, ele está na porta, quando de repente ele vai ouvir aquele monte de pessoas falando em língua estranha, mas para ele já era tarde demais, porque já não tinha mais como voltar para receber. E ali vai haver um crescimento muito grande da igreja. Mas o que me chama a atenção foi a perseverança dessas 120 pessoas que ficaram ali orando, buscando e confiando, porque aqueles que saíram, aqueles que se retiraram, aqueles que não acreditaram, como muitos hoje em dia não acreditam no arrebatamento da igreja, muitos têm saído da presença do Senhor porque diz: há muito tempo que eu ouço dizer que ele volta. E você não vai morrer não, querido? Você nasceu para semente? É isso mesmo que eu estou entendendo? Você nasceu para semente? Nós não nascemos para semente. Nós somos passageiro aqui nessa terra. E ainda que Jesus não venha nesse dia de hoje para mim, ele pode vir nesse dia de hoje para você. E se ele vier no dia de hoje para você, você simplesmente está frito, porque você não conseguiu perseverar, você não conseguiu se manter na presença dele. Mas aqueles 120 homens, mulheres, acreditaram e foram revestidos pelo Espírito Santo. A igreja começou então a crescer. Queridos, a igreja começou a crescer muito, mas havia uma ordem do ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. A igreja não quis. A igreja quis ficar parada. A igreja quis ficar só ali entre elas, só para elas. A salvação veio só para elas. A alegria, a cura, tudo que aconteceu veio só para elas. Eles queriam ficar só entre eles, um grupo de pessoas. E Deus falou: vai por Samaria, vai por Jerusalém, até os confins da terra. A minha palavra precisa ser pregada, mas isso não aconteceu. Então veio a perseguição da igreja, e entre os perseguidores está lá o apóstolo Paulo, conhecedor da palavra, principalmente ali do Pentateuco, principalmente ali do livro mosaico, o livro de Moisés, a lei de Moisés. E ele conhecia de cor salteado, e Saulo de Tarso, ele ficou muito conhecido por conhecer demais a palavra, mas ele seguiu a lei de Moisés à risca e não quis saber de Jesus, que ele veio, que ele morreu, não quis saber de nada disso e partiu para cima da igreja. Vai ser quando vai morrer ali o Estevão apedrejado, e ele vai pegar as roupas. As testemunhas vão pegar suas roupas e vão lançar diante dos pés do apóstolo Paulo. E Paulo, queridos, sentiu prazer. Eles começaram a sentir prazer em perseguir a igreja. E ele falou: agora eu vou lá para a cidade de Damasco. E ele foi lá e pediu carta aos grandes e partiu para a cidade de Damasco. O que tinha no coração do apóstolo Paulo? Muito simples. Ele só queria trazer, e era longe, tá? Um lugar do outro, era muito longe. E ele simplesmente queria trazer de lá homens, mulheres e crianças amarradas, aprisionadas. Ele queria aprisionar aquelas pessoas. Era o desejo do coração do apóstolo Paulo. Mas o que aconteceu com ele foi surpreendente. E a ele com a sua comitiva para trazer prisioneiro com ele, para castigar ali o povo de Deus. E no meio do caminho vai acontecer algo sobrenatural. Vai vir uma luz mais forte que a luz do sol, um resplendor, porque Jesus, ele vem em toda a sua glória, em toda a tua luz. E quando ele olhou, ele ficou impactado.
e ele não conseguiu mais olhar. Ele e aqueles que estavam com ele ouviam a voz, mas não podia ver. E de repente ele vai ouvir a voz que dizia com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele falou: creio eu, como eu te persigo? Quem é o Senhor? Ele vai dizer: eu sou o Senhor a quem tu persegues. Ah, queridos, quantos pensam que está perseguindo a mim ou pensa que está perseguindo a você? E está perseguindo o próprio Jesus. Devemos ter um cuidado muito grande contra aquele que nós perseguimos, porque muitas vezes nós não estamos perseguindo as pessoas, nós estamos perseguindo o próprio Jesus. O apóstolo Paulo não resistiu e caiu diante da luz do mundo, do sal da terra. Aquele esplendor veio sobre ele veio cair do seu cavalo e ele ficou cego. Mas ele vai dizer uma coisa, ele vai fazer uma pergunta para Jesus. O que quer que o Senhor está querendo de mim? O que o Senhor está querendo de mim? E o Senhor falou: vai lá na cidade, que lá eu vou mudar toda a tua história, toda a tua trajetória. E ele está cego, com uma escama nos teus olhos. E agora Deus vai falar com Ananias e vai dizer para Ananias: Ananias, vai lá na casa de um homem chamado Judas. Lá vai estar o Saulo. Ananias falou: eu entendi direito, Senhor. Aquele que persegue a igreja, aquele que vem sobre a igreja, é esse mesmo que o Senhor está mandando ir lá. Ah, Senhor, faz isso comigo não. Você vai lá, Ananias. Você vai lá, porque este é para mim um vaso precioso, Ananias. Um vaso valoroso. Levanta-te e vai. E Ananias foi e orou. E quando ele orou, a escama que estava nos olhos de Saulo saiu. Ele foi transformado em uma nova criatura. Agora de perseguidor passou a ser perseguido. E dizia ele: eu trago sobre os meus ombros a marca de Cristo, da chibatada que ele levou por causa do evangelho. E foi o maior perseguidor, também foi o maior evangelista da sua época. Pregava porque conhecia, porque estudou muito, mas agora era diferente, porque a luz que ele viu trouxe sobre o apóstolo Paulo uma nova história. Mas ele disse também que do meu passado eu não me lembro mais. Queridos, para você que fez o que fez, esqueça o seu passado. Esqueça o seu passado. Porque, mas ainda que eu venha esquecer, e ainda que você venha esquecer do seu passado, ainda vai vir sobre você alguns perseguidores. Vai vir perseguidores sobre você. Vai vir pessoas dizendo, vai vir pessoas que não acreditam no seu ministério, não vai acreditar que foi Deus que te chamou, não vai acreditar que Deus mudou a sua vida, que mudou a sua história. Mas o importante não é o que as pessoas acham, é o que as pessoas pensam, mas é aquilo que ele acha e aquilo que ele pensa sobre você. Voltando lá sobre os 120 que oraram e buscaram e perseveraram e alcançaram a sua vitória. Quero dizer para você nesse dia: persevere, ore, não se... Sei que muito vai haver um momento que você vai ficar fadigado, cansado sim, sem esperança sim, mas trazei à memória aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança é a volta de Jesus, ou a sua ida para Jesus. Porquanto, não pare no meio do caminho, ore, persevere, busca, e um dia você será arrebatado, ou um dia você será levado por ele, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos quantos me ouvem. Ei, queridos, compartilha. Me ajuda aí, em nome de Jesus, me ajuda aí. Aproveito para pedir a vocês para me seguir lá no YouTube. Deus abençoe assim a vida de todos. Amém, amém.